Olá, bom dia. Meu nome é Manuela Galvão e fiz um vídeo anterior para falar sobre a minha experiência com o uso de DESV e contei lá toda a minha experiência, o que aconteceu comigo, o que eu li sobre a bula e como o tratamento veio se desenrolando, né? E se trata de um vídeo de relato da minha experiência com o medicamento. E uma experiência assim, que eu considero boa, exitosa e de grande valia para mim, né? Então, no vídeo anterior, que quero agradecer pela quantidade de visualizações, né? Consegui alcançar muitas pessoas e as pessoas comentaram, e principalmente assim, pessoas da minha cidade, que visualizaram, algumas passaram mensagens no meu WhatsApp, no meu telefone particular, e relataram as suas experiências e conversaram muito comigo. No vídeo anterior, eu me propus a falar sobre quais eram os meus conceitos sobre felicidade. E depois eu refletindo muito sobre essa proposta, eu cheguei à conclusão de que os meus conceitos pessoais de felicidade pode não trazer nenhum ganho, né, para as outras pessoas, porque são relatos de percepções pessoais, de experiências, e pode não ter nenhuma equivalência para qualquer outra pessoa, nenhuma equivalência semântica. E porque as pessoas vivem problemas muito, muito diferentes, né? Assim, então, por uma questão de solidariedade, eu acho que não seria legal. Eu não estaria sendo solidária com as pessoas para falar sobre os meus conceitos, a minha percepção, sobre a minha experiência, sobre o meu aprendizado. Então, eu busquei o contrário. Acho que o momento que as pessoas estão vivendo, ou o momento em que as pessoas decidem procurar um médico, é porque o momento é de tristeza, de depressão, de angústia. Então, eu fui buscar esse conceito, né? Porque as pessoas falaram muito mais desses sintomas, os sintomas negativos, que são muito reais, né? Então, assim, para abraçar essa realidade, considerando essa realidade, né? Para não fazer um vídeo muito sem noção. Então, eu fui buscar alguns conceitos de tristeza e eu lembrei da leitura de um livro, né? Que é um livro maravilhoso, que é do Walter Ugumãe. E os livros dele são maravilhosos, mas que não são aconselháveis ler se você está passando por um momento muito difícil, porque alguns livros levantam questões pessoais assim muito fortes, né? Faz você vivenciar, e ele escreve de uma forma, ele tem uma sensibilidade tremenda, é um autor português que eu amo muito pela forma simples com que conduz a sua escrita e os seus questionamentos. E assim, são livros que você marca do início ao fim, assim, algumas frases, umas sacadas muito boas. Então, eu peguei esse livro aqui, A Desumanização, do Walter Ugumãe, que conta a história de um luto. Na primeira página, a Sigridur morre, são duas irmãs gêmeas, né, Aldora e Sigridur, e Sigridur morre de cara na primeira página. E o livro vai tratar de como uma família reage a uma tragédia, né, um luto. E o ponto de vista vai ser sempre o infantil, vai ser da Aldora, da irmã que ficou viva, né? Que ela passa a ser chamada de a menos viva, a menos morta, de tão morta,
que essa menina fica por dentro, né? Então o livro traz inúmeras lembranças e é uma perspectiva infantil e no decorrer desse livro você percebe várias fases de amadurecimento que a Audora vai construindo a partir dessas vivências. Assim, a mãe, a Eudora, ela toma atitudes, ela se entrega totalmente à tristeza e ela rejeita e culpa muito a Audora pela morte da Sigridu, que morreu em virtude da enfermidade. Mas a relação com a filha fica muito difícil e o livro vai trazer sempre o ponto de vista da criança de 11 anos, que é a Audora. Então, assim, o ponto de vista é infantil, mas o livro não é infantil. Assim, você vai identificar muitas coisas da forma como você percebia na infância, e que não deixa de ser um entendimento, né? Então, tem um monte de frases no livro que retratam toda essa tristeza. E o pai da Audora e da Sigridu, ele reage assim ao luto de forma muito alheia à filha e muito agressiva com a mãe, e a mãe muito agressiva com a filha, e esse luto é abraçado por esse núcleo familiar e devasta essa família de um jeito que chega a ser assim, não tem ninguém. Logo o livro, a história se passa numa vila de pescadores, então é um lugar muito isolado e que a Audora, inclusive, diz que Deus deixou eles lá para não se preocupar em olhar. Esqueceu aquela família lá, esqueceu aquele povo lá de vida tão simples, de vida tão pacata, que eles viviam pelo movimento, né? Então ela sofre muito, essa menina, né? Mas ao mesmo tempo que ela sofre e que ela conversa com a irmã, e é interessante porque tem uma hora que você vê ela com um espelho para criar essa situação de que seria ela e a irmã gêmea, né? Então assim, ela começa a andar com esse espelho, porque ela fica muito sozinha, muito sem apoio nessa situação. E vem uma tia que chega, uma pessoa de fora, decide acabar com aquela situação, e é uma pessoa assim que decide interferir naquele luto de uma forma muito errada, muito negativa, banalizando toda aquela situação. Então, assim, não trata aquela família. Então, o livro é fantástico, mas fala muito de como eles abraçaram essa tristeza, né? Que é muito perigoso. Então, assim, você não, chega um momento do livro que você chora e você não tem perspectiva nenhuma de melhora. Essas pessoas não vão melhorar, buscar, porque assim passam-se 3 anos dessa morte dessa menina, né? E a situação parece a mesma, casa, morta, então, assim, tem muita descrição disso, de como eles abraçaram essa tristeza. E como essa menina que ficou, ela ficou sem apoio, né? E o livro é impressionante, muito bom pelas frases. Assim, se você estiver vivendo essa situação muito melancólica, não espere um pouquinho para ler, tá certo? E eu acho que um conceito que a Audora nos dá sobre tristeza é um conceito muito simples, mas que realmente é batido, né? Porque ela tenta simplificar, a perspectiva infantil que explica as coisas, uma perspectiva material que precisa sempre de um exemplo para se fazer entender e para entender. Então, ela sempre sonha, né? Ela tem muito relato de sonho no livro. O livro é muito pacato,
pacato, muito entregue à tristeza, assim, relata na verdade, relata uma história de vidas muito pacatas e que abraçam o luto e que abraçam a tristeza profunda e que parece não haver mudança com o passar do tempo, né? Então, como eu dizendo, muito batida essa questão de a escuridão é a falta de luz. O mal é a falta do bem, né? Aí a Sigrid ela propõe basicamente isso, né? Que no entendimento dela sobre o que é a tristeza. Eu achei muito lindo, porque ela faz a seguinte descrição na página 93. Eu vou ler bem direitinho, até dei uma marcadinha aqui com o livro, né? O medo fez aparecer nos meus sonhos um pequeno monstro branco, peludo, o nariz comprido a arrastar pelo chão. Dizia-me sempre a mesma coisa. Vim ensinar-te o essencial sobre a tristeza. Era um pequeno monstro com um brinquedo de aconchegar, um monstro de brincar. Tinha os olhos carregados de lágrimas, e o susto que dava era só esse, o de eternamente impedir a felicidade. Então, eu achei o máximo esse conceito do Walter para explicar o ponto de vista infantil. Um monstro que te abraça e que ele tem apenas essa tarefa, essa missão: impedir a felicidade. Então eu acho que eu amei, assim, no livro quem puder ler, né, quem tiver em condições de ler, eu acho achei de uma leitura excelente. E uma das frases que me emocionou muito no final, né, porque ela fica calejada de tanta coisa que ela sofre, de tantas palavras duras, de tantos acontecimentos difíceis e de tanto medo. E tem uma hora que ela acorda de tudo isso, né? E ela diz a seguinte frase: não tenho medo de raposas, pois me tornei uma delas. E eu achei o máximo. Vocês vão se impressionar com o desfecho da história. Eu fiquei muito satisfeita quanto leitura, né? E eu acho que foi uma experiência muito boa, que nos foi repassada. É lógico, assim, que é uma ficção, trata-se de uma ficção, mas você consegue identificar inúmeros elementos da sua vivência. Então, acho que para qualquer situação que você esteja vivendo, a tristeza é a ausência da felicidade. Já dizem os velhos que a tristeza vicia, né? Porque a tristeza te abraça. Então, se o seu caso for esse, por qualquer uma circunstância difícil que você esteja passando, busque sair dessa situação. Esse lugar não é para você. Busque de alguma forma. Busque meios. E se for com o uso de medicação, não hesite em fazê-lo. Faça, porque você precisa estar aqui para passar por tudo que você tiver que passar. E para viver a sua vida, porque a questão não são os problemas sempre serão os mesmos, mas quem é a pessoa do problema, né? Quem está à frente para resolvê-los? Então, um beijo e que torço pela melhora de vocês.